O que a sabedoria antiga que você pesquisou e a ciência moderna lhe ensinaram sobre manifestar? O pensamento consciente multiplicado pela ação resulta em manifestação. Uau! Essa é a fórmula. Autor, pesquisador e fundador do Forbidden Knowledge, Autor 4 vezes best-seller de The Compendium of the Emerald Tablets. Billy Clarkson. Você não pode manifestar se estiver cheio de traumas. Você precisa de espaço. Sim. E conforme você começa a fazer o trabalho interno, tudo vai ficando mais nítido. E o principal motivo de não conseguir manifestar ou deixar uma chance escapar é não perceber os passos que te levam ao objetivo. Ficando parado, apenas esperando que o resultado final apareça magicamente. Como você pode comandar a realidade que deseja manifestar? Sim, Sem se apegar caso ela não se concretize ou siga o prazo que você imaginou. bem, duas coisas sobre isso. A primeira é que... Bem-vindos de volta a The School of Greatness em português. Animado com o nosso convidado, o inspirador Billy Carson. Bom te ver. Ei, cara, é uma honra estar aqui. Eu estava ansioso por esse momento. Um dia que finalmente teríamos a chance de nos encontrar e conversar, então é uma honra. Cara, estou animado. Tenho visto seu conteúdo explodir online. Então, quero começar com uma pergunta fácil de 3 partes. Sim, A primeira é: o que é o universo? Estamos vivendo em uma Matrix? Em que dimensão estamos agora e quantas dimensões existem? sim. E qual é o nosso propósito como seres humanos? Lindo, cara. Lindo. Estamos na mesma frequência. Eu já posso perceber. Então, o próprio universo, na minha opinião pessoal, com base na minha pesquisa, é uma matrix fractal holográfica, feita de luz. Luz que não conseguimos detectar totalmente, como, por exemplo, energia escura, matéria escura, o que está criando essa expansão do universo. Mas o universo como um todo, até mesmo as coisas que parecem sólidas no universo, na minha opinião, são todas feitas de luz. Tipo a mesa? A mesa é feita de luz. Esta mesa, por exemplo, é uma frequência de luz. Isso está desacelerado. E assim damos a ilusão, ou temos a ilusão, de que é sólido, mas é apenas uma onda de frequência que foi desacelerada, que foi colapsada na ilusão de solidez que estamos chamando de mesa. E nós não tocamos na mesa. Nós só temos repulsão eletromagnética desta mesa. Então, os elétrons orbitando os átomos dentro desta mesa estão repelindo os elétrons orbitando os átomos nos meus dedos. Assim, você nunca realmente toca a mesa. Você sente um efeito de repulsão. E tudo no universo é basicamente organizado dessa forma. E o que é incrível sobre o universo é que os seres humanos só conseguem ver menos de 1% do espectro de luz. Então, temos esse espectro grandioso que acreditamos estar absorvendo, mas estamos vendo uma fatia da realidade. Não podemos ver ultravioleta, sabe, multiespectro, infravermelho, sabe, raios gama, todas essas frequências incríveis, micro-ondas. Há micro-ondas flutuando ao nosso redor agora mesmo. Não podemos detectá-las, estaríamos muito distraídos. Mas o universo é muito inteligente. Ele entende o que podemos processar e o quanto podemos processar para navegar por este reino. Mas aquelas outras ondas estão lá, e essas ondas são o quê? São ondas de luz. Então sabemos que, por meio do experimento da dupla fenda na física quântica, que foi realizado, as partículas, como elétrons lançados através das pequenas fendas nesse experimento, escolhem se comportar como ondas de possibilidades, ou se vão colapsar em pedacinhos de matéria ou informação. E por causa disso, percebemos que o universo inteiro é uma onda de possibilidades. Assim, são ondas de luz se espalhando até que um observador consciente as transforme na ilusão da realidade. Uau! E é nisso que estamos vivendo. Uma matriz de luz fractal holográfica. Esse é o universo. Esse é o universo, né? Quantas dimensões existem neste universo? Então, a dimensão, portanto, físicos quânticos e teóricos, como Michio Kaku, têm notado ao afirmar que existem pelo menos 11 dimensões para criar todo este reino, este universo. E esse universo é composto de dimensões empilhadas umas sobre as outras em um ângulo de 90 graus, logo acima da terceira dimensão há uma quarta, e em um ângulo de 90 graus há uma quinta. Elas estão compactificadas. E sim, para quem está ouvindo, essa é uma palavra real, compactificadas, uma em cima da outra. Elas estão separadas uma da outra por menos de um comprimento de Planck, e a única coisa que separa essas dimensões é uma frequência. Então imagine um ser em uma dimensão superior, que pode obter a frequência subatômica da terceira dimensão. Esse ser talvez pudesse alterar tecnologicamente sua frequência para coincidir com esta dimensão e entrar. Podem ser aparições, atividades paranormais, alienígenas. Quem sabe, não é mesmo? Nós mesmos estamos presos neste reino, não temos a capacidade de mudar nossa frequência subatômica para corresponder às dimensões superiores. Nós simplesmente não desenvolvemos isso, ou talvez não saibamos que existe, mas... Ainda não descobrimos como fazer isso. Certo.
O público em geral não sabe como fazer. Você poderia dar um exemplo para alguém que esteja ouvindo ou assistindo agora pensando, estou perdido. É como em Interestelar, quando o personagem de McConaughey Certo. atravessa o buraco negro e há diferentes dimensões do contínuo espaço-tempo empilhadas. Exato. É algo Ele atinge assim? o buraco negro, atinge o horizonte de eventos e agora está em dilatação do tempo, certo? A nave espacial deles quebra. Ele cai em algo chamado Tesserato, que é um hipercubo quadridimensional, ou, nos tempos antigos, conhecido como cubo de Metatron, Meta. Parece familiar? Naquele hipercubo de quarta dimensão, ele está em uma dimensão superior à terceira. E assim você pode ver o passado, o presente e o futuro todos de uma vez. Loucura. De qualquer dimensão superior, De qualquer dimensão superior. quarta, quinta, 11, não importa. Certo, não importa. Por exemplo, estamos na terceira dimensão. Se você desenhar uma linha enquanto está testemunhando a dimensão daquela única dimensão, se conectar essas linhas e desenhar uma casa, você pode ver todos os cômodos dessa casa a partir da terceira dimensão, certo? E assim você pode desenhar pessoas em diferentes cômodos daquela casa e pode testemunhar essas pessoas dentro daquela estrutura bidimensional. Em uma dimensão superior, seria como alguém olhando para você na sua casa em diferentes momentos da sua vida, que é o que aconteceu em Interestelar. Interessante. Eles podem te ver como uma criança, um adolescente, um homem casado, seja o que for, de diferentes perspectivas, tudo ao mesmo tempo. Então, Interestelar, o filme em si, foi meio que ficção científica inventada ou é baseado em evidências científicas que temos hoje? Baseia-se nas evidências científicas que temos hoje. Por isso foi tão incrível e ressoou com tantas pessoas, porque todo esse conhecimento está pronto para ressoar dentro de cada átomo do nosso corpo. E o que isso significa para a humanidade? O que isso significa? Isso significa que fazemos parte de algo incrivelmente grandioso. Somos parte de algo tão vasto que talvez algumas pessoas ouçam isso e pensem, bem, isso significa que somos apenas um grão de poeira. Não, isso significa que estamos conectados a tudo no universo conhecido, até mesmo conectados a tudo no multiverso conhecido. E é uma grande peça teatral acontecendo, e nós temos um grande papel nisso. E tudo que fazemos aqui impacta o multiverso inteiro. Sério? Sim. O efeito borboleta Então é tudo isso o que o universo é. é um ser vivo também. O universo é um ser? É um ser consciente. Sério? Sim. Então, se você observar os princípios herméticos dos tempos antigos, como acima ou abaixo, além disso, olhando para isso talvez de uma perspectiva de microcosmo e macrocosmo, entendendo que tudo é feito de fractais, vivemos em uma matriz holográfica fractal e somos apenas um fractal do universo como um todo. Agora, olhe para o corpo humano. Temos um cérebro e ele está envolto neste crânio que está na escuridão. Mas o próprio cérebro não sabe o que está acontecendo lá fora. Ele precisa se conectar com seus amigos, visão, paladar, tato, audição e o resto dos sentidos, para sair e coletar dados. Amigos saem e coletam dados. Mas eles próprios não conseguem decifrar esses dados. Eles precisam transmiti-lo de volta ao cérebro por meio de sinais elétricos. O cérebro pega todas essas informações, as organiza e projeta um holograma do que ele acredita estar acontecendo lá fora, e nós navegamos nessa matriz, com base em uma projeção holográfica dos dados coletados. Agora, o universo como um todo, quando você vai para o macro, está fazendo exatamente a mesma coisa. Quando você afasta a visão do universo, vê que a forma como os aglomerados de galáxias estão organizados se parece com neurônios em um cérebro. Sério? Sim, a estrutura exata do interior de um cérebro humano consciente. E então, o que é incrível é que você percebe que o próprio universo, sendo consciente, ele realmente não sabe o que está acontecendo aqui na terceira dimensão. Mas ele tem seus amigos, seres humanos, gatos, cães, uma rosa, uma folha de grama, até mesmo uma pedra. E o que ele está fazendo? Tudo que conhecemos na terceira dimensão vibra em uma frequência específica. Você não pode nem mesmo parar completamente. Você não pode fazer um átomo parar de vibrar. Tudo vibra. É impossível atingir o zero absoluto, a menos que você crie essas condições artificiais de laboratório. Então isso significa que tudo está ressoando, vibrando e enviando informações, na minha opinião, de volta à fonte. Mesmo que algo esteja morto, ele ainda está vivo, vibrando? Sim, os átomos em algo morto ainda estão vibrando, porque eles ainda são átomos. Eles podem se tornar algo diferente, como algo morto. Está se movendo. Eles se movem? É comovente, não é? Até os átomos dentro do carvão em chamas estão vibrando. Eles estão fora de um corpo morto. Estão vibrando e se preparando para serem reciclados de volta a este grande sistema de vida e podem se tornar outra coisa. Essa transformação ocorre. Nada realmente morre, apenas se transforma. Você diria então que o universo tem sua própria consciência ou um conjunto de consciências próprias e que seus amigos são os planetas, as estrelas, os seres, Sim. árvores, água. E isso tudo está enviando dados para o universo? Sim, estamos enviando dados de volta para o Somos universo nós que fazemos e tudo mais isso. também. Estamos transmitindo de volta, porque a consciência não está localizada no cérebro. É baixado como um streaming. O cérebro físico é um computador quântico para processar esses dados e aproveitar esse fluxo de energia espiritual.
mas também somos bidirecionais. Transmitimos de volta como é ser Billy Carson, como é ser Lewis Howes, que lições Billy e Lewis aprenderam ao longo de suas vidas, que experiências eles estão tendo. Sejam boas ou ruins, ele está coletando informações. Uau. Sim, Tá bom. Então estamos no tridimensional agora. sim. Qual é a diferença entre a terceira e a quinta dimensões? Ok, essa é uma ótima pergunta. Então, a terceira dimensão, vou te contar primeiro como os cientistas, ou o que os físicos, acreditam que isso realmente é. Eles criaram no laboratório quase cristais de oitava dimensão. E aqueles quase cristais de 8 dimensões, quando girados para um ângulo específico, projetam um quase cristal de quarta dimensão. Uau. E quando eles torcem isso para um ângulo específico, ele projeta uma esfera, que é uma sombra de luz, uma sombra de luz de uma dimensão superior, que eles acreditam ser o nosso universo conhecido. Então estamos falando agora sobre começar a entender o mecanismo básico que está criando o próprio universo. Então, com isso dito, entendendo que agora sabemos que à medida que se sobe em dimensões, você está subindo para níveis mais altos de percepção da realidade. Então existe a quarta dimensão, que antes achavam que era o tempo, mas na verdade é só uma hora que usamos aqui na terceira dimensão. Tecnicamente, a quarta dimensão é o tesserato. Acima dele, chega-se à quinta dimensão, que amplia ainda mais a compreensão do que acontece em todos os níveis abaixo, nela mesma e além. Subir uma dimensão é como se tornar um mestre ascensionado. Você está subindo cada vez mais através de níveis de consciência. Sabemos que até mesmo a gravidade, pela ciência, eles acreditam que está fluindo de dimensões superiores até a terceira, tornando-a uma das forças mais fracas aqui na terceira dimensão, porque está se truncando por todas essas outras dimensões superiores também. Interessante. Sim, Então, é possível para os humanos saírem da terceira dimensão para uma dimensão superior? há algumas tábuas antigas que falam sobre isso, as tábuas de Esmeralda de Thoth. Ele fala sobre a capacidade de fazer isso, a capacidade de transcender dimensões por meio da consciência e ter essa experiência fora do corpo que o levará a dimensões superiores. Ele ainda fornece as palavras-chave, que são, na verdade, frequências para pronunciar e passar pelos portões de Arulu. Outros povos antigos na Índia, Egito e Ásia, e até mesmo as culturas indígenas dos aborígenes na Austrália, todos têm o mesmo entendimento de que é possível transcender dimensões. Eles chamam isso de se tornar um mestre ascensionado, Uau. de se tornar um sábio e entender como acessar essas dimensões superiores. O que é interessante é que o Instituto do Cérebro, há apenas alguns anos, descobriu que o cérebro humano se conecta a 11 dimensões. Que loucura! Conscientemente estamos conectando. Então eles também viram algo incrível que as sinapses, quando estavam observando essas sinapses, inesperadamente desapareciam da terceira dimensão e iam para algum lugar, depois reapareciam aleatoriamente. Então eles estão agora levantando a hipótese de que a mente humana ali também está entrelaçando quanticamente com informações, dados ou algo mais em outro lugar e depois reaparecendo aqui. Isso só fica mais profundo e mais profundo. Então, onde estão nossos sonhos? Em que dimensão estamos quando dormimos? Eu sempre pensei, do meu ponto de vista, que os sonhos estão provavelmente mais próximos da realidade. Sério? Sim, eu acho que é porque os antigos, como os aborígenes, chamam isso de tempo de sonho neste reino agora. A tribo Hopi o chamou de hora do sono, e o que eles estão aludindo é que esta realidade, essa coisa que pensamos ser a realidade, não é real, mas que temos um eu superior em outro reino. E muitas vezes a voz que ouvimos em nossa cabeça, que estamos proclamando ser essa outra fonte, ou talvez às vezes até outra divindade, na verdade é nosso próprio eu falando conosco. Uau. E que existe outra versão de nós, que existe em uma dimensão superior, e estamos espiritualmente conectados com essa fonte superior. E que os sonhos, potencialmente, são vislumbres de dimensões superiores ou a capacidade de acessar algumas dessas dimensões superiores através da consciência. Você tem tanto conteúdo online que eu já vi. Nós falamos sobre esses tipos de, alienígenas e pirâmides e todos esses diferentes assuntos, diferentes dimensões. Mas eu acho que o que eu gosto mais que você fala, e eu acho que minha audiência se identifica mais, é sobre como manifestar sua realidade dos sonhos. Tipo, eles têm uma ideia na cabeça do que querem criar. Um negócio, um relacionamento. Atingir um nível de saúde, uma realização esportiva ou sucesso musical. Eles querem transformar algo que têm em mente e converter para o mundo real em que vivemos, se é que isso aqui é real. Mas eles querem criá-lo nesta realidade. Sim, E estou curioso porque você tem estudado isso por décadas sobre um tipo de sabedoria antiga, a sabedoria proibida, Forbidden Wisdom. Mas você também estudou filosofia moderna e ciência moderna.
O que a sabedoria antiga que você pesquisou e a ciência moderna lhe ensinaram sobre manifestação? Sim, essa é uma ótima pergunta. A sabedoria antiga se descobriu que haviam esses seres nas antigas tábuas cuneiformes sumérias e eram chamados de Anuna e mais tarde de Anunnaki. Alguns deles se autodenominam ordenadores do destino. E isso é interessante porque eles tinham a capacidade de prever resultados potenciais com base em qualquer agenda que quisessem propor. Mas eles estavam visualizando esses resultados potenciais, eles os estavam vendo nessa placa de vidro, o que é estranho. Isso foi há apenas 6.000 anos. E quando eles encontraram o resultado que queriam que acontecesse, eles criaram etapas de ação em direção a esse resultado específico, empurrando-o para a realidade e colapsando-o em seu túnel de realidade, tornando-o parte desta terceira dimensão, enquanto eles estão vivos naquela linha do tempo. E eu aprendi isso com eles. Eu fiz isso acidentalmente quando era criança. Simplesmente tive esse tipo de ideia. Eu pensava que se eu quisesse alguma coisa, teria que agir. Lembro-me de morar em Opaloca, Miami, Flórida, no condado não incorporado de Dade, em um bairro muito violento, e eu era proibido de sair para a varanda porque era muito perigoso. Mas eu estava cansado de ver meus amigos tomando sorvete. Se todos fôssemos pobres, como eles poderiam comprar sorvete todo dia? Então decidi assumir um risco. Peguei uma caixa de leite que tínhamos, enchia com todos os meus brinquedos e fui de porta em porta. Dava voltas no quarteirão e pedia doações. Eu ganhava moedas e uns trocados, só queria dinheiro para comprar sorvete. E os pais me deram muito dinheiro. Quando voltei para casa, eu tinha $13. E eu fiquei tipo, uau! Quantos anos você tinha? Tinha 7 anos. 7. Sim, desculpe, 8 anos. Tinha 8 anos. Era muito dinheiro para uma criança de 8 nos anos 70. Isso é muito dinheiro. Com isso, aos 8 você é rico. É, você tá cheio da grana. Era muito dinheiro para comprar sorvete. Mas o motivo de eu estar falando disso é que eu tive um pensamento consciente. O que eu vi, eu imaginei qual poderia ser o resultado. Eu teria dinheiro na mão para comprar meu sorvete, e eu agi. Então é o pensamento consciente, multiplicado por ação, que resulta em realização, algo que eu li depois em textos antigos. É isso que essa camiseta é. Pensamento consciente vezes ação é igual a manifestação. Pensamento consciente multiplicado por ação é igual a realização. Essa é a fórmula. E você não chega nessa fórmula sem passar por esse processo. E esses antigos sabiam disso há muito tempo. E, bem, como eles sabiam disso, isso me confirmou que eu realmente posso criar a realidade que eu quero viver. Sim, vão ter coisas que vão te pegar desprevenido. Sim, vão ter obstáculos para superar. Mas essas coisas são só problemas que tem que ter. E você precisa encontrar soluções para esses problemas. Em vez de ver essas coisas como algo negativo, ou que isso está me atacando, ou que é o fim para mim, tá tudo bem, temos um problema. Agora, como eu posso fazer parte da solução desse problema? E o segredo é como você cria soluções de forma constante para chegar no seu objetivo final. Sim, e depois, acho que a pergunta de acompanhamento sobre isso é: acho que muitas pessoas nem sabem quais são seus sonhos. Ou têm uma ideia vaga, quero ganhar $1 milhão, ou quero perder peso, não está totalmente claro. É como se tivessem um desejo, ou eles só querem o resultado prazeroso que vem nos outros, mas não têm clareza. Você fala sobre os antigos que costumavam ter uma bola de cristal de verdade, ou apenas suas metáforas de como podíamos ver numa bola de cristal dentro de nossas mentes. Por exemplo, visualizariam 7 resultados diferentes de como nossa vida poderia se desenrolar se seguíssemos este caminho e aquele caminho. E então você fala sobre pensamento e ação conscientes, a ação constante para manifestar e alquimizar essa ideia e transformar tempo e espaço em realidade, que vai ao encontro desse pensamento. Então, quão importante é, ao querer manifestar nossos objetivos e sonhos, os nossos pensamentos, nossas palavras e nossas ações? Será que devemos deixar nossos pensamentos e palavras soltos por aí? Deve rolar de vez em quando. Devemos ser obsessivos? Afinal, o quanto pensamentos, palavras e ações pesam para fazer nossos sonhos virarem realidade? O que é importante é entender o poder dos pensamentos e das palavras, porque quando você realmente entende as frequências simáticas, que são as vibrações criadas pelo som, através da ciência descobrimos que as simáticas, que possuem consciência associada a elas, têm a capacidade de mudar a realidade. O Dr. Masaru Emoto criou aquele experimento com água, quando ele colocou água em potes e as pessoas falavam com a água: eu te amo, eu te odeio. E então ele testava isso, sob um microscópio. Os eu te odeio não formou um cristal bonito,
Mas o eu te amo formou um cristal bonito. Então isso nos mostra que o pensamento consciente e a onda simática que saem da sua garganta. Você literalmente tem uma espada de 2 gumes na boca, como diz o texto bíblico. Você pode alterar realidades. E assim, quando as pessoas falam comigo e descobrem sobre essas viagens que faço, todos esses lugares loucos que visito, elas dizem: um dia eu talvez possa ir. Cara, eu gostaria de poder ir. Não tenho dinheiro agora. Estou sem grana, talvez um dia, ou nunca serei capaz de ir. Eles simplesmente cancelam essa realidade do seu futuro. Eles aproveitaram essa oportunidade potencial, essa superposição na física quântica. Eles a destruíram e a tiraram do caminho. Isso nunca vai acontecer se você mantiver essa mentalidade e continuar dizendo as mesmas palavras. Porque eles o destruíram. Eles falam consigo mesmos. E seu subconsciente agora acredita no que eles disseram. Suas células pegaram essa vibração, essa frequência, e celebraram essa frequência negativa, que significa que isso nunca vai acontecer, e aceitaram. Então eles vão fazer tudo ao seu alcance para mantê-lo nesse quadro específico, onde isso nunca ocorre ou nunca entra na sua linha do tempo. Mas quando você começa a perceber esses erros de falar errado e falar mal de si mesmo, ou não entender que está falando sua existência na realidade, então você muda sua fala. E quando você muda sua fala, você instantaneamente começa a criar novas conexões no cérebro. Seu DNA começa a se reescrever e suas células começam a celebrar na frequência certa. E agora você começa a trazer essas coisas para a sua realidade. Quais são as palavras que nunca devemos dizer sobre nós mesmos? Eu sou um lixo, eu me odeio, eu não valho nada, eu não sou bom nisso. Em vez de dizer eu não sou bom nisso, ou eu sou um lixo, ou eu sou horrível, eu sou uma pessoa má, eu sou louco. Você sabe, todas essas coisas que nós dizemos, como se não fossem nada, não percebemos o quanto estamos nos machucando, prejudicando nosso eu e até nosso corpo. Nós temos que reformular. Se há algo em que você não é bom, não diga, eu sou péssimo nisso. Diga, eu não sou tão bom nisso, mas vou trabalhar para melhorar. Eu tive pneumonia há cerca de 10 semanas. Ainda tenho algumas semanas de recuperação disso, e eu quase morri na Turquia. Uau! Há poucas semanas tive uma experiência de quase morte, entrando em choque séptico. Sério? Sim. Caramba, cara. Deveríamos ter remarcado. Já reagendei tanta coisa, eu pensei, tenho que voltar à ativa. Uau! O que eu quero dizer é que toda vez que alguém vem falar comigo sobre isso, eu não fico dizendo, ainda estou mal, ainda estou sofrendo com essa coisa. Em vez disso, eu digo, estou melhorando, ainda sinto um pouco, mas me sinto um pouco melhor. Minha voz está voltando, meu peso está voltando. É só uma questão de entender que, como dá pra ver, isso me pega um pouco. Mas é aquela compreensão de que, sim, eu estou melhorando e dizendo pro meu corpo o tempo todo. Eu perdi 10 quilos em 2 semanas. Cheguei a 90 quilos e agora estou em 97. Nesse curto espaço de tempo, eu consegui recuperar quase mais do que o peso que perdi. E sinto que posso chegar a 102 se eu quiser de verdade. Mas, de novo, é essa confiança que eu tenho em mim mesmo. Voltei a malhar, a caminhar, a me exercitar, sabe, fazendo o que eu gosto. Eu podia ter me entregado a isso e dito para mim mesmo, essa coisa me dominou, quase morri, não tenho energia. Minha esposa disse, vamos dar uma volta lá fora. Eu não conseguia passar de 3 palmeiras. Era tipo uns 6 metros. E aí de 6 metros para 400 metros, para 3 quilômetros, até chegar a 8 quilômetros. Mas é insistir e perceber que isso vai me fazer melhorar. Eu vou superar isso em vez de me render. Muita gente, o jeito que fala faz com que, consciente e inconscientemente, se entregue às situações, às coisas que quer trazer para a vida, aos relacionamentos, às finanças, a qualquer coisa. Elas não entendem o quanto as palavras têm poder de verdade. É como se você estivesse comandando contra si mesmo. Correto. Eu sou péssimo, sou horrível, não sou bom o suficiente, não sou digno, sou uma pessoa horrível. Nem como exemplo gosto de dizer isso. É difícil. Fica pior só de dizer. Bem, o triste é que eu costumava dizer isso para mim mesmo o tempo todo quando era criança. Sim, eu também sou Para culpado. mim mesmo e para os outros sobre mim durante os primeiros 20 anos da minha vida. Sim. Talvez de maneira mais consistente em alguns momentos do que em outros. E por isso, eu sinto pena da versão mais jovem de mim que eu me tratei daquela maneira. E eu estava me bloqueando paz, liberdade, oportunidades. E mesmo assim, eu ainda era, entre aspas, bem-sucedido e fiz muita coisa. E eu sempre fico pensando, o que será que eu poderia ter feito se eu tivesse sido mais gentil comigo mesmo, se tivesse falado de mim de um jeito diferente? E se eu tivesse me enxergado de outra forma? Acho que as pessoas se confundem e pensam, bem, quero ter certeza de que sou humilde. E não quero falar como se eu fosse um deus ou tivesse um ego gigante ou algo assim, sabe? Como se eu fosse intocável. Então é encontrar um equilíbrio para conversar consigo mesmo de um jeito amoroso, com compaixão, sem cair naquele papo de eu sou o melhor do mundo e ninguém chega aos meus pés ou coisa parecida. Há uma linha tênue para isso. Sim, porque você sempre quer ter confiança máxima em si mesmo. O maior problema que muitas pessoas enfrentam é que elas não acreditam em si mesmas e estão sempre buscando uma solução. Acreditar em si mesmo, se não acreditar que seus sonhos se tornarão realidade,
o que vai acontecer? Bem, eles vão entrar nessa frequência onde começarão a atrair tudo que está na mesma frequência. Então cada coisa virará um problema, que vira outro problema, eles vão encontrar um problema para cada solução, entende? E vai parecer que estão caindo num buraco fundo e escuro, sem conseguir sair. Eles precisam entender que o primeiro passo, o mais importante, é aprender a se perdoar. Esse é o maior motivo de as pessoas não acreditarem em si mesmas, porque acham que fizeram coisas no passado, que podiam ter feito de um jeito, podiam ter ido por outro caminho, e isso estava errado, aquilo estava errado. Seja lá o que for, é preciso encarar o espelho, se olhar e conversar consigo mesmo. Muita gente não se sente à vontade com isso. Poxa, é verdade, cara. E diga, cara, você estragou tudo. Mas adivinha, eu te perdoo. Eu te perdoo e trago amor, trago paz, trago alegria. Agora vamos analisar por que fizemos isso. Vamos analisar o que está por trás deste erro. Tudo bem, agora entendemos. Vamos tirar uma lição disso. Que sabedoria podemos extrair dessa situação e como podemos evitar que ela se repita? Agora você acaba de renascer no espírito. Acaba de evoluir em consciência. Pode olhar para quem você era antes e perceber que estava ali, mas agora está aqui. Caramba, um exemplo perfeito, sabe? Foi há 1 ano e meio. Eu fiz exatamente esse exercício. E minha noiva, a Marta, ela me disse para fazer isso. Eu meio que pensei, não, isso é meio bobo, ou algo assim. Mas na real, eu tava com tanta dor por 3 meses. Quando eu tinha 16 anos, arranquei 8 dentes. 4 aqui e depois 4 do siso. E também outros 4 porque quando eu era adolescente, meus dentes eram meio apertados. E era assim que faziam naquela época. Arrancavam todos os seus dentes. Eu não coloquei aparelho depois. Certo, Era pra eu sim. ter colocado. Sim. E aí meu maxilar meio que cresceu e desmoronou, onde os dentes de trás nunca se encostavam. E eles ainda mal se encostam hoje. Uau! Então esperei 20 anos até colocar, com implantes, aqueles 4 dentes de volta. E eu tive que fazer enxertos ósseos. E foi simplesmente um processo doloroso. E um dos implantes soltou depois de 1 mês. Então ele estava no meu osso, mas não estava cicatrizando. E uma noite, ele saiu. Aí tiveram que fazer de novo. 6 meses depois, tudo de novo. E minha cabeça latejava por meses. Eu estava tomando remédio, coisa que eu nunca tomo. Mas estava com É uma dor tanta absurda, dor. né? Eu tinha que tomar. Era como se latejasse o tempo todo bem aqui. E depois de meses, ela disse, você precisa se olhar no espelho e precisa se perdoar. Você precisa se perdoar pelo que fez consigo mesmo há 20 anos. Precisa se perdoar por fazer isso agora, mesmo que seja para te melhorar. Mas você precisa se amar e se aceitar pelo que passou. E perdoar. E ela disse, quero que você vá para o banheiro agora e não saia até seguir todo o processo que você acabou de falar. Uau! E eu juro, não estou inventando. Eu estava com uma dor latejante por meses, e em poucos instantes depois dessa conversa, a dor sumiu. Eu fico Uau. arrepiado só de contar porque eu fiquei tipo... Não sei como é isso para as pessoas, mas é muito vulnerável se olhar nos olhos no espelho e dizer, eu te amo, eu te perdoo. Você importa, você é suficiente, você merece paz, liberdade, saúde, amor. E eu te perdoo por tudo que você fez. Isso é tão poderoso. Então fico feliz que você mencionou isso porque eu tenho uma experiência pessoal com resultado imediato. Não estou dizendo que vai ser imediato para todo mundo, mas eu senti um alívio instantâneo da dor para a liberdade ao me perdoar, que foi o primeiro passo que você falou. Acho que muita gente fica agarrada ao passado. Nunca perdoa. Certo. E então, isso faz parte da sua, digamos, fórmula para manifestar o que você quer ou para criar a vida que você quer criar, começando pelo perdão. Mas e se você fez coisas horríveis? Bem, você ainda precisa se perdoar. Eu sou dos anos 70, tá? Então, sabe, cair no chão e fazer um corte enorme no corpo ou algo assim e continuar brincando o dia todo nem era grande coisa. Aí você ia, pegava uma mangueira, tomava água e lavava o machucado com a água da mangueira da casa de alguém. Hoje em dia, se isso acontece, muitas crianças simplesmente não aguentam. Entrariam em pânico, sabe? A mãe correria para o hospital na hora. Tem que desinfetar, dar pontos, tomar injeção ou vacina antitetânica. Mas será que isso faz o meu trauma ser menor que o trauma delas? Ambos sentimos esse trauma. Sabe? Eu engoli o meu trauma. E ele ainda está no meu corpo. Quando você vai e faz esse negócio de perdoar, o que acontece é que você está limpando o trauma do seu corpo. Não dá para criar coisas novas se você está cheio até a borda de trauma. Você precisa de espaço. Sim. E conforme você começa a fazer esse trabalho interno, nas sombras dentro de você, o espaço vai ficando mais livre. Eu aprendi isso com minha esposa, sem ela. Eu nem saberia.
Eu carregava um monte de trauma da infância, tipo, de ver gente sendo morta na rua e ver gente sendo esfaqueada. Eu mesmo levei tiro e facada nas costas ao proteger minha casa. Sabe, várias coisas que foram acontecendo com o tempo. E isso tudo foi acumulando trauma. Ver meus pais brigando muito, um monte de energia ruim em casa, situações complicadas. Esse trauma ainda estava no meu corpo, mesmo eu agindo como se fosse normal. É a vida, sabe? Tá tudo bem. Foi assim que a gente cresceu. Era assim naquele tempo. Mas não, isso estava bem dentro de mim. Então você tem que começar a encarar esse trauma e olhar para ele. É duro olhar para isso. E quando ele volta, cara, pode te deixar bem emotivo. Mas isso abriu mais espaço no meu corpo e me deu a chance de virar um criador ainda melhor da minha realidade, de trazer minha abundância, de realmente abraçar meus talentos e dons e crescer com eles. Tinha algo me segurando, por mais que eu estivesse indo bem. Tinha muito mais para alcançar e ainda tem muito mais. Nunca acaba. Então, a nível científico, do que é feito o nosso corpo? Cerca de 70% é água. E aí, quando você pensa naquele experimento com água, as frequências somáticas e o pensamento consciente, vem a pergunta: o que seu corpo está fazendo? Ou melhor, a água dentro dele está captando seus pensamentos conscientes. Olha só, cada pensamento que você tem sai da sua cabeça. Não fica só preso naquele espacinho. Ele sai do crânio e se espalha em todas as direções. Sério? Sim, Como isso sai pelo crânio, o osso? é uma onda de luz. Veja, eu poderia colocar um capacete de EEG na sua cabeça e ver todos os seus pensamentos no computador. Como isso aconteceu? Os pensamentos saíram do seu crânio, foram captados por pequenos sensores e depois enviados para um computador. Então sabemos que isso está saindo da nossa cabeça, igual às ondas de rádio do programa I Love Lucy, dos anos 1960, que ainda viajam pelo espaço como ondas. Se eu conseguir decodificar essas ondas a anos-luz de distância, posso assistir I Love Lucy. É a mesma frequência. E todos os seus pensamentos estão lá fora. Cada ideia que você já teve desde o primeiro pensamento existe nessa grade de energia. Sério? Esse é o registro akáshico. Eu tive alguns pensamentos ruins Sim. no passado, cara. Tive coisas bem ruins no passado, Bem, cara. todos nós temos. Os pensamentos saem da sua cabeça e ficam por aí, soltos nesse espaço cheio de energia, para sempre. Eles estão todos lá, entende? Então eles escapam da sua mente, se espalham para fora, mas também descem pelo corpo. E claro, as palavras que a gente fala também criam essas vibrações, não importa a língua, as células captam essa frequência. Então será que é o som, já que são só sons? certo? Tipo, em outra língua, uma palavra grosseira pode ser algo carinhoso, sabe? Dependendo do idioma. A intenção. Então, seria a intenção e a percepção do significado? Exatamente. É como a atenção que damos a esse som e como sentimos ele e vibra dentro de nós. Isso. O pensamento consciente pega carona na frequência do corpo. Então não importa o que você está dizendo, é a intenção daquela palavra. A água agora assume essa água no corpo. Ela carrega essa informação e a processa. E ela reconhece o negativo ou o positivo, e aí você começa a adoecer por dentro, se for muita negatividade. Sabemos que os médicos te dizem isso. Se você vai ao médico, ele fala: nossa, seu estresse está te dando uma úlcera, o estresse está te dando câncer. Se você tem um problema autoimune, o estresse faz ele se manifestar no seu corpo. Então a gente sabe que o corpo reage a essas influências externas, né? Ou em como interpretamos a influência externa. Exatamente, como você interpreta o externo. Porque todo evento é meio neutro se você olhar para ele. Quero dizer, nós o tornamos um evento horrível ou positivo. Correto. Como interpretamos, alguém está morrendo ou alguém foi baleado por outra pessoa intencionalmente, que consideramos um evento horrível. E eu não estou descartando isso. Entendo. Como a gente vibra com isso energeticamente, ou como sentimos isso. E eu acho que tá tudo bem sentir compaixão e achar que algo tá errado com base na nossa sociedade e todas essas coisas diferentes. Não tô justificando alguém ser assassinado, mas é tipo, a gente vê o evento como algo positivo, negativo ou neutro, e é a nossa visão. Se a gente ficar remoendo essa visão por Sim. tempo demais e não liberar essa energia, aí isso vai nos deixar mais doentes ou mais amorosos. Exato. Ficar pensando numa experiência positiva, a gente vai se sentir mais pleno, mais amoroso, certo? É a reflexão sobre o significado que damos ao acontecimento. Certo, isso é verdade. Então, se você passou por traumas na vida e os bloqueia ou os engole, não os traz à tona, seja lá o que for, eles ainda estão no seu corpo. É o que eu te ouço dizer. Sim, eles ainda estão no seu corpo. Mesmo que você pense, vou aprender mais, ter mais sucesso, ganhar dinheiro e seja lá o que for, isso ainda não saiu do seu corpo. Isso mesmo. Quando é que isso começa a sair do seu corpo? Será que é quando você começa a se perdoar? Sim. Quando você começa a fazer isso. Por isso eu digo que o primeiro passo, se alguém conseguir seguir esse processo, é se perdoar. Isso dá início à limpeza, faz o corpo começar a se alinhar com esse processo de cura. E a partir daí,
Começar a falar coisas positivas sobre si mesmo todos os dias. Se você puder anotar, digamos, afirmações positivas, pelo menos 9. Tem um exercício específico em que você escreve 9 afirmações positivas. E você as diz em voz alta 6 vezes por dia, durante 21 dias. Cientistas já provaram, em um laboratório de verdade, que o DNA no corpo humano, e as pessoas podem pesquisar isso, começa a se reescrever. O quê? Sim, isso é real. Uau, Juro, e que qualquer um pode procurar. eu tenho que ver isso. A É fonte. ciência. Quero ver isso. Sim, ao falar afirmações positivas por 21 dias, seu DNA começa a se transformar de verdade. Então agora você se torna o arquiteto do seu próprio futuro. Você está reprogramando o DNA dentro do seu corpo. Mas o que é DNA? DNA é como um HD que guarda informações. São dados. São dados. Sabe George Church, um cientista, pegou 1 grama de DNA, que é só uma gotinha, e pensou, será que isso pode armazenar dados nesse espaço? Aí ele pegou o e-book dele e converteu os binários, os zeros e uns, em As, Cs, Ts e Gs. E armazenou Qual tudo é? direto no DNA. Como é o DNA? É como uma célula? Uma gota de O sangue? DNA é, tipo, a essência do corpo humano. Ele conseguiu pegar 1 É grama como uma disso. célula? Não é uma célula. É menor que uma célula. Lá dentro é o que forma as células e tudo mais. Uau. Ele cria tudo no corpo humano. É a coisa mais minúscula que, sabe, uma das menores coisas que existem para compor a forma humana. E ele baixou seu e-book Sim, dentro daquele pequeno DNA? em uma gota. E depois ele a replicou 80 bilhões de vezes. Para, cara. Tô falando sério. E esse é um livro que tem multimídia também. Não é só um texto. Como você pode fazer isso? Aí ele analisou o estudo. Depois transformou de A, C, T e G de volta em zeros e uns. E jogou tudo no servidor de novo. Como isso é possível? Pois é, agora escuta o que a Microsoft fez. Eles foram lá e criaram, ou melhor, inventaram o primeiro HD de DNA, onde tem moléculas e tecnologia pesada trabalhando juntas para criar espaço de armazenamento. 1 grama, uma gotinha, consegue guardar 433 petabytes de dados. Eu nem sei quanto é. Bem, 1 petabyte são 1000 terabytes. É coisa. Uau. E eles descobriram que o corpo humano pode armazenar uns 13,5 bilhões de anos de dados, que é mais ou menos o tempo que eu acho que o universo existe. Então todos os segredos e mistérios do universo conhecido estão escondidos dentro da gente. Isso é loucura. E isso está escrito no mito de Adapa. Tem um texto antigo chamado Mito de Adapa que fala exatamente isso. O que é loucura? A ligação entre os dois, a ciência moderna e o texto antigo, os antigos sabiam o que a gente está começando a descobrir agora. Qual é a afirmação positiva que você diz a si mesmo todos os dias? Sou o arquiteto da minha vida. Isso é o número 1. Quero saber que sou o arquiteto. Estou criando minha realidade. Você sabe, boa ou ruim. Sou eu que estou dirigindo, certo? E eu direi que sou digno. Quero entender e sentir dignidade. A forma como eu cresci e as pessoas que me rodeavam não se sentiam realmente dignas de nada. Elas sentiam que estavam apenas tentando sobreviver diariamente. Não sabiam se chegariam ao fim do dia. Não, eu sou digno de abundância. Então eu sou digno de abundância, certo? Sou digno de bons relacionamentos, sou digno de uma boa família, eu sou digno de felicidade. Não quero ficar triste, não quero estresse, quero felicidade na minha vida. Especialmente agora que cheguei à idade de 53, né? Só quero ser feliz, cara. Só quero paz. Paz. Olha, cara, eu não quero drama nenhum. Eu não quero estresse. Ainda vai acontecer. Mas no geral, quero ter equilíbrio. É onde eu tenho mais paz do que estresse, que é onde eu quero estar. O que você diria a alguém que pensa de maneira analítica? Tipo, não vale a pena para mim reabrir o passado dos traumas e enfrentá-los. Qual é o valor real? Só vou sentir mais estresse e preocupação e... Bom, inicialmente você sentirá um pouco mais de estresse ao trazer isso de volta. Você sentirá essa emoção, mas será capaz de processá-la. Veja, cientistas, médicos descobriram que o estresse oculto, o trauma no corpo que você não abordou e processou, é o que causa a doença. A desarmonia se torna doença. E então você acaba adubando margaridas. Como assim? É quando você é enterrado e as flores crescem em cima de você. Você morre. Você morre. Uau. É a principal causa de câncer, sabia? São esses traumas que estão escondidos dentro de nós, que escondemos e guardamos, essas dores no corpo, essas dores nas costas. Sabe, todas essas articulações doloridas, às vezes muito disso é apenas o trauma que está escondido dentro do nosso corpo. Também a dificuldade do trauma. Algumas pessoas não conseguem ver que isso os impediu. Pode ser que não os tenha impedido financeiramente. Eles podem ser bilionários, podem ser multimilionários, tudo bem. Para algumas pessoas, isso os impediu nessa área, mas para outras não. Porém, em outras áreas, relações com a família, relações com as pessoas, sabe, pode haver várias coisas diferentes acontecendo que você não conecta ao trauma. Mas o trauma é como um cordão umbilical, ligado a tudo que está acontecendo na sua realidade.
E enquanto você não encarar isso e fazer o trabalho interno, e começando a lidar e processar essas questões, você nunca vai se transformar na versão mais elevada de si mesmo que poderia ser. Então, quanto as nossas emoções desempenham um papel em nossa vida? Porque algumas pessoas têm emoções realmente empolgantes. Outras pessoas têm emoções de estresse, preocupação, medo. De onde vêm essas emoções? É de uma interpretação das coisas e de como nos sentimos. E depois as sentimos por todo o corpo. Mas quanto essas emoções impactam nossa vida? As emoções são enormes e influenciam quase todas as decisões que tomamos. As pessoas vivem de emoção, o mercado de ações é movido por emoção. O mercado de ações não funciona com lógica. A lógica não está nem perto do mercado Como de ações. pessoal, eles venderam. Certo. Tudo se baseia em emoções, então você tem que julgar a emoção das pessoas quando você quer fazer sua compra ou venda de opções de ações, certo? Caso contrário, você tem que entender essas emoções para poder ganhar dinheiro. As pessoas ganham a vida fazendo isso, então entendemos que as emoções são enormes. E o que acontece com as emoções é que elas começam no subconsciente e depois emergem e nós as expressamos e externalizamos. E os efeitos das emoções são de várias formas. Uma emoção, uma coisa sobre as emoções, se você está em um estado de perturbação, uma frequência de raiva, desgosto, desespero. O biocampo que está saindo do seu peito, do seu coração, o campo eletromagnético que sabemos que acontece, também está carregando cortisol com ele. Se estou a cerca de 20 pés de distância, de 8 a 20 pés de distância, estou sentado aqui com você agora, e se estou em um Sentirei estado de isso. estresse, Sim. você vai sentir literalmente, porque seu campo e meu campo vão se entrelaçar, e os hormônios do cortisol que estão saindo do meu corpo nesse campo, que você nem consegue ver com seus olhos, vão aumentar o seu nível de cortisol e te deixar mais estressado sem que você perceba. Por outro lado, se estou em uma frequência muito alta e você em uma frequência baixa, eu tenho a capacidade de elevar sua frequência para uma frequência mais alta, te fazendo sentir melhor. Sabe quando uma pessoa entra na sala e ilumina o ambiente? Isso é algo real. Sua luz radiou a partir de seu coração. Sim. E isso impactou todos os outros. São fatos. E eu, quando fiz aulas no MIT sobre neurociência aplicada com a doutora Tara Swart, eles falam sobre isso. Conheço a doutora Tara. Eu já Bela entrevistei. mulher. Sim, Ela é incrível. ótima. Ela foi minha professora no MIT. Fiz podcasts com ela e tudo. Foi isso que ela nos ensinou. Eu fiquei tipo, isso não é apenas coisa metafísica. É algo real, físico, que está realmente acontecendo. Essas interações estão acontecendo. Então, entender suas emoções, mas também algumas pessoas acham que suprimir emoções, isso também é ruim. É melhor sentir essa raiva, sentir essa frustração, sentir essa dor, processá-la. Não fique lá. Mas se você esconder ou suprimir, que é o que eu sou culpado de fazer por muitas, muitas décadas, torna-se um problema dentro do corpo. Eu escondi, reprimi e suprimi tantas emoções. Eu era tão estoico. Eu era quase como um robô. Há vídeos meus de, não sei, há uma década, onde eu sou como um robô rígido. Estou te dizendo, eu era assim. E quando as pessoas começaram a me ver dar risada nos últimos 4 anos, e dançar e agir de forma louca, e apenas ser mais livre, eles ficaram tipo, sequestraram o Billy. Esse aqui é um clone. Eles dizem, essa não é a mesma pessoa. Tipo, o que aconteceu com ele? Mas eu estava tão tenso. Finalmente, em 4 anos, desde que conheci minha esposa, Elizabeth, consegui finalmente. Ela é quem me ajudou a descobrir isso, me libertar e sentir emoções, e processar essas emoções, e então viver a vida. Não permaneça na emoção, processe-a. Deixe-a fluir através do seu corpo, e aceite isso, e viva a sua vida. Então, o que estou ouvindo você dizer, me parece que suas emoções impactam sua energia. E sua energia dita sua vida. Se você entrar em qualquer sala, seja com um membro da sua família ou um potencial parceiro amoroso de negócios, sua equipe, seja quem for, e você aparece com uma energia onde sua emoção afetou sua energia para estar em uma frequência mais baixa, você essencialmente vai diminuir a energia. Sim, E se você, sabe, mudar sua emoção para aumentar sua energia, sua frequência será mais alta em todas as situações. Parece que é uma habilidade não permitir que a emoção afete sua energia e te puxe para baixo. É aprender a mudar essa emoção mais rapidamente. Se você precisar desabafar porque algo desafiador aconteceu, desabafe. Mas depois mude de forma que você não permaneça em um estado energético baixo constantemente. correto. Está correto? Sim, e a maneira mais fácil de mudar isso é pensar em algo que te faça extremamente feliz. Pense em um grande momento da sua vida. Todo mundo tem pelo menos um. Concentre-se nisso, medite, respire profundamente, 10 vezes e foque naquela coisa incrível, algumas das melhores experiências que você já teve. E seu corpo começará a se normalizar. Sua frequência cardíaca, seu pulso, e tudo se normalizará. E você voltará a ter coerência entre o cérebro e o coração. Sim.
É por isso que a meditação se tornou tão popular nos últimos 5 a 10 anos, porque é uma ferramenta simples, apenas respirar. Mesmo por 1 minuto, você entrará em coerência entre cérebro e coração através da respiração e desacelerando a respiração e realinhando o sistema nervoso para harmonia e paz. E se você puder praticar isso, se estiver se sentindo sobrecarregado e estressado, mas puder praticar ao longo do dia antes de entrar em conversas, antes de aparecer no trabalho, antes de voltar para casa para ver seu cônjuge ou seja lá o que for. Antes de ver seus filhos, você vai trazer uma energia diferente e, portanto, uma frequência diferente para aquele momento no tempo. Qual é a diferença entre uma frequência, uma vibração e emoções? Bem, é tudo bem parecido. É uma maneira de descrever a mesma coisa, certo? Porque é tudo frequência. A vibração é, na verdade, uma frequência. E a frequência é, na verdade, uma vibração. Porque quando algo é uma frequência, está ondulando. E essa ondulação é uma vibração real. E a emoção em si está emitindo uma frequência que é, na verdade, uma vibração. Então são todos os três a mesma coisa exata. Qual é o nível mais alto de frequência que um humano pode expressar? Bom, não dá para medir isso de verdade, mas a gente sabe que, ao colocar uma touca de EEG na cabeça de alguém e deixar a pessoa em diferentes estados de humor, conseguimos ver na tela ondas de oscilação. Então, se alguém está em um estado de angústia, um estado de tristeza, ou se está olhando para uma imagem na tela que é bem pesada, tipo um país destruído pela guerra ou algo assim, a gente vê umas ondas lentas, bem largas, com picos e vales bem espaçados. Isso é baixa frequência. Cientificamente, estamos vendo a frequência. Uma onda maior. Sim, uma onda mais alta, mais espalhada, como se houvesse mais distância entre o pico e o vale. Espaçadas. Sim. E agora, em uma frequência mais alta, alguém está feliz, animado, entusiasmado. Então vemos as ondas assim. A altura, a depressão e o espaço entre elas são muito menores. E isso significa que eles estão em um estado de alta frequência. Literalmente podemos ver isso em uma tela de computador. Portanto, quando falamos sobre alcançar uma vibração mais alta, não são apenas palavras metafísicas. É algo realmente científico, um verdadeiro estado de ser nesta realidade em seu corpo. Não é apenas alguma coisa mística, é real. Então esse estado seria alegria, amor, entusiasmo, paixão, aventura, curiosidade? Seriam esses os estados de frequência mais alta? Tudo de alta frequência, felicidade. Sim. Há 10 anos, quando você era mais robótico Sim. em suas palavras e acho analítico e estoico, Sim. você estava se permitindo expressar as frequências mais altas possíveis? Eu não estava. Sério? Eu estava preso bem no meio. Eu chegava à zona cinzenta e apenas, você sabe, por alguma razão, eu comecei a me colocar nesse compartimento onde eu estava compartimentando tanto. E eu não estava me permitindo me expressar no nível mais alto. Por quê? Eu não sei. Isso simplesmente aconteceu gradualmente ao longo do tempo. E eu me tornei mais recluso e mais recluso. Eu meio que sei por quê. Acho que foi esse relacionamento em que eu estava. Era muito ruim. Quero dizer, havia uma super narcisista psicopata. Sabe? Era tudo culpa minha. Tudo, entende? Foi apenas muito drama. Você tem que se anestesiar. E eu me anestesiei. Sim. Eu me Conheço entorpeci esse sentimento. significativamente. Eu me entorpeci tanto que isso se tornou meio que normal, e então com o tempo, mesmo depois de ter saído daquilo, fiz isso por 20 anos, com essa pessoa. E quando eu saí disso, eu me treinei para estar nesse tipo de situação entorpecida, aquela caixa em que me coloquei, e descobri que era realmente difícil sair. Eu entrava em outros relacionamentos e tal, mas só me permitia ir até certo ponto, e então atingia um limite. E reprimia a vontade de sair e ser meu verdadeiro, completo, real eu. E então precisou de alguém, como eu disse, eu não posso dar-lhes o crédito. Minha esposa me tirou daquela situação, sabe? E me permitiu me expressar e me sentir. E me permitiu ser vulnerável de novo. E ser feliz, e estar alegre, fazer piadas e me divertir. E agora eu sou tipo o alma da festa onde quer que eu vá, sabe? Bem, o Billy criança reapareceu. Sim. E tinha sido escondido e trancado em uma caixa. Qual é a coisa que você mais ama na sua esposa? Eu simplesmente adoro o fato de que ela é tão carinhosa e generosa, sabe? Todos os dias, quando eu acordo, sei que ela está cuidando dos meus melhores interesses. Ela está garantindo que eu tome todos os meus suplementos e vitaminas, porque se eu não os ver, não lembrarei de tomá-los. Ela também garante que eu faça exercícios o tempo todo. Ela é um pouco mais jovem do que eu. Então é importante que eu me mantenha fisicamente em forma, sabe? Ela não quer se tornar uma cuidadora, mas ela sempre cuida de mim, não só fisicamente, mas também mentalmente. Como você está? Como você está se sentindo? Vamos sentar e conversar. Vamos nos fazer algumas perguntas profundas aqui. Vamos chegar a um ponto em que estamos na mesma sintonia, e posso ver se há alguma maneira de melhor te ajudar ou você me ajudar. Quais coisas você está passando agora que eu posso te ajudar?
Quais coisas eu estou passando que, sabe? E ter essas conversas mais profundas, muito íntimas, conversas para permitir que nos expressemos verdadeiramente uns com os outros e conversemos uns com os outros, mas também permitindo aprender como podemos ser melhores uns com os outros. E eu nunca tive isso antes, nunca. Nunca ouvi essas palavras em toda a minha vida de relacionamentos. Eu também, cara. Sim, É uma benção. é sim, Algo para receber e agradecer todos os dias. sim. De toda a sabedoria antiga que você estudou, pesquisou e se aprofundou por décadas neste assunto, qual é a verdade ou sabedoria antiga que a maioria das pessoas não conhece, que você acha que é a coisa mais poderosa que devemos estar cientes? Bem, eu acredito que houve muitas batalhas e guerras nos tempos antigos. Fala-se destas guerras nas antigas tábuas sumérias escritas em cuneiforme. Elas estão nos cilindros de rolos. Elas estão no texto indiano Mahabharata ou nos Vedas indianos. O Rig Veda, especificamente a Batalha dos 10 Reis. Eles se infiltraram em muitos dos textos antigos, até mesmo os nativos indígenas das Américas, os papéis da terra. Todos esses documentos mostram que em algum momento houve um alto nível de cultura. Até mesmo os Natu, do antigo Kemet, antes de ser chamado de Egito. Havia essas guerras dos chamados deuses. Então, esses seres de alto nível que estavam, de alguma forma, criando essas situações neste planeta, onde havia muita turbulência. Todo mundo queria dominar e tomar o controle de outra pessoa. Essas guerras chegaram aos textos bíblicos, ao Alcorão e tudo mais, então são guerras bem conhecidas que aconteceram. Mas a coisa que eu quero que as pessoas saibam, que elas não percebem, é que não precisamos ser assim, que nós apenas continuamos a copiar o que nos aconteceu, o que aconteceu no passado antigo, que estamos apenas reciprocando e passando pelo ciclo de altos e baixos deste ciclo Yuga, recriando as mesmas situações traumáticas neste planeta. E que, se realmente olharmos para o passado e realmente analisá-lo através de uma lupa e aprender com isso, se dissermos a nós mesmos, é isso que vem acontecendo há eras, como podemos parar isso de acontecer no futuro? Porque, em última análise, provavelmente já houve, com base na minha pesquisa, pelo menos 4 eras douradas neste planeta. Eras em que havia paz, tranquilidade e não havia guerra. E então algo acontece e tudo desmorona, e recomeça o ciclo novamente. E agora acho que estamos no Tetra Yuga, que é como a Era de Prata voltando para uma Era Dourada, no início da Prata, que está a milhares de anos de distância, mas é apenas o começo. Há milhares de anos. Sim, é chamado de o Grande Ano e foi há muito tempo. Mas agora estamos em um estágio de despertar, iluminação, a Era da Informação, onde muitas pessoas estão começando a fazer mais perguntas, portanto estamos no processo muito vulnerável de aprendizagem agora. E se pudermos entender o que aconteceu no passado e compreender que o passado é prólogo, podemos prevenir um futuro amaldiçoado ou condenado para nossas futuras gerações. E toda vez que eu pesquiso esses ciclos de Yuga e essa ascensão e queda das civilizações, que também são mencionados nas tabelas de Esmeralda, comecei a perceber algo. Não há um único texto em lugar nenhum. E já passei por milhares de textos que diz que este ciclo tem que acontecer. O objetivo final, acredito, ou o teste ou o experimento final deste grande experimento é: podemos agora ser aqueles que alcançam uma era dourada e a sustentam. E quantas outras civilizações no universo conhecido atingiram essa era dourada sustentada e quantas continuaram a colapsar e passar pelo ciclo novamente? O que você acha que impede a humanidade de viver em paz? A principal coisa para viver em paz é o ego. O ego, a capacidade de querer dominar os outros, colocar o pé no pescoço dos outros, controlar os outros. Por que as pessoas querem isso? É algo que realmente alimenta o ego. É algo inato e obscuro dentro de nós. É um trauma antigo que foi passado através de memórias epigenéticas. Cientistas descobriram que essas epigenéticas são reais e que são transmitidas pelo corpo, através do RNA do lado do pai. E elas continuam por gerações e gerações e gerações. Então, há esse trauma profundo e oculto dentro de nossos corpos que está escondido. Isso é um código de programação, e esse código está aparecendo, influenciando o ego e dando às pessoas esses pensamentos de dominar os outros. Uau! Sim. É possível romper os traumas dos nossos antepassados? Afirmações. A única maneira é através de afirmações positivas. Meditação Sério? e afirmações positivas são a única maneira de romper isso. Então, temos que começar a fazer as pessoas entenderem que isso está dentro de nós, essa escuridão está escondida em nossas células, em nosso corpo, dentro do DNA. E precisamos ser capazes de reescrever isso agora. Como reprogramamos isso? Meditação e afirmações, meditação e afirmações. Temos que nos descodificar e recodificar, desprogramar e reprogramar. E então o RNA que passamos para a próxima geração será curado e livre daquele antigo pensamento, processo mental, doente de dominação.
Agora vivemos em um universo, ou vivemos em uma civilização neste planeta, que é baseada em competição total em vez de colaboração. Precisamos sair desse pensamento competitivo. Está em tudo o que vemos, tudo o que fazemos, e perceba que você está competindo apenas consigo mesmo. Se você tiver sucesso com podcasts e conseguir 100 milhões de inscritos, vou ser seu maior torcedor, porque eu acho isso incrível. Ele conquistou o que era seu por direito, e ainda tem espaço para eu me desenvolver. O que eu posso aprender com ele? Em vez de pensar, nossa, ele alcançou 100 milhões de pessoas e eu, o que vou fazer? Preciso superar o Lewis Howes. Quer dizer, essa mentalidade é o que nos segura. A mentalidade de inveja, ciúme e competição. Quando passamos para a mentalidade de colaboração e percebemos que a abundância se manifesta em todo o universo e é ilimitada. E percebemos essa abundância ilimitada. Então, se ele tiver sucesso, eu também poderia ter sucesso no mesmo nível. Se esta empresa está fazendo isso, eu posso ter uma empresa fazendo o mesmo. Não desejo nada de mal para meus concorrentes. Eu quero que eles façam grandes coisas. Acho que há espaço para mim também. Eles abrindo caminho para minha empresa, ser uma grande plataforma também. Então por que estou desejando e esperando o pior para eles? Estou apenas seguindo a tendência e não reinventando a roda. Então é essa mentalidade. Se você não mudar para isso, vai ser tipo, eu tenho que derrotar meus concorrentes. Eu tenho que vencer ele, eu tenho que vencer ela. Quando você entra nessa mentalidade, é um obstáculo, e você acaba indo para a batalha. Mas quando você se move para a frequência de colaboração, é tipo, como podemos trabalhar juntos? Como podemos nos tornar um pacote juntos para estar na Amazon Prime? Como posso te enviar algumas pessoas para o seu podcast? Indicarei pessoas ótimas para você entrevistar e talvez você conheça alguém que possa ser bom para o meu podcast. Quando você entrar nessa frequência, tudo simplesmente flui, e você cresce, e há menos estresse, menos pressão e não há guerra. Portanto, é uma colaboração em vez de competição. Você sempre teve uma mentalidade colaborativa ao crescer ou estava mais voltado para a competição e precisou quebrar esse ciclo? Eu tinha uma mentalidade de competição vinda dos esportes. E percebi, ao sair dos esportes, que manter essa mesma mentalidade em todos os lugares é agressivo. E isso consome muita energia. Me lembro de uma vez, isso lá em 1998. Um cara me chamou para uma reunião de networking. Naquela época tinha um monte dessas reuniões de networking. Você ia encontrar as pessoas ao vivo. Nada de virtual, sem LinkedIn. Tinha que sentar cara a cara com o pessoal. E eu fui, relutantemente, mas fui. Fui a essa reunião e conheci as pessoas mais incríveis lá. Trocamos cartões de visita nos bons e velhos tempos e nos conhecemos um pouco. E fiz uma ligação por volta de um mês depois para uma das pessoas que conheci lá e acabei fechando um grande negócio. Não diretamente com eles, mas com alguém para quem eles me recomendaram. E eu fiquei tipo, uau, apenas uma reunião. E então percebi que é a colaboração que conta, não a competição. E comecei a mudar naquele momento para uma mentalidade de colaboração. Simplesmente nos sentimos melhor Nos também. sentimos melhor, tanta paz. Há uma sensação divertida de competir e vencer alguém. Existe também uma Sim. sensação nisso. Sim, com certeza. Isso é mais como um lado mais sombrio, eu acho. A menos que seja em esportes, onde há um espírito de competição em que você também pode ter um espírito de esportividade. Certo. Que é, vocês podem competir e depois apertar as mãos. No Exatamente. espírito do jogo. Exatamente. Obrigado por me ajudar a elevar minhas habilidades a este novo nível. Fatos. Talvez eu tenha perdido o jogo, mas você me ajudou a crescer. E quando ambas as equipes ou indivíduos podem fazer isso no espírito de esportividade e colaboração para elevar a frequência um do outro, isso é uma vitória para todos. Sim. Mesmo que alguém perca, Com certeza. você pode criar uma situação em que todos saem ganhando. Sim, fatos. Então, eu tive que aprender isso nos meus 20 anos porque eu era todo focado em competição. Eu preciso ser Sim. o número 1 e vencer. Eu sei disso. Eu precisava me reprogramar. Cara, é exaustivo. É cansativo, cara. Isso consome muita energia. Eu treinei basquete nas Olimpíadas Júnior dos Estados Unidos por um tempo. Eu tinha um programa bem grande no sul da Flórida, na verdade um dos maiores, com 121 participantes no total, envolvendo busca de talentos, saídas para observar e garantir que você supere isso e descubra qual é o plano de jogo. E como você passa por ele? Você precisa driblar as jogadas dos técnicos e tudo mais. Isso exige muita energia. Claro, é esporte, então você tem que fazer. Mas quando você leva isso para a vida comum, nossa! Você pensa, dominei o sistema, vou aproveitar isso. Eu ganhei aqui e fui para lá. Não funciona? Ah, não funciona assim. Cara, é uma batalha. Você cria batalhas que nem existem. Você as cria do nada. Precisei descobrir como trabalhar em equipe lá pelos meus 30 anos e perceber que o segredo de verdade para alcançar o sucesso está em... Tipo assim, ajudar os outros a vencerem, servir aos outros, ser útil e entender que nem sempre serão eles que vão me ajudar a chegar lá também. Exatamente. Nem sempre será assim. Mas eu estava dizendo isso para o meu irmão esta manhã
que nos últimos 12 anos fazendo este programa, mas também por volta de 17 anos neste negócio, apenas tentei ser uma pessoa generosa. Acho que eu e você somos generosos. E é por isso que em um lugar ferido, você atrai um aproveitador. Em relacionamentos onde temos uma ferida emocional de intimidade. Mas na vida, eu apenas tento ser generoso. E eu estava dizendo a ele esta manhã que nem toda pessoa a quem dei algo me deu algo de valor igual ou maior em Sim. troca do que eu dei a eles. Sim. Mas eu moro em uma casa linda. Eu tenho um refúgio. Eu tenho a oportunidade de fazer a diferença. Eu tenho uma grande plataforma. Tipo, a vida me deu tanto. E eu acredito que é porque eu continuo aparecendo de forma consistente. Não perfeitamente, mas consistentemente. Tento encontrar valor e dar esse valor para outras pessoas. E ao servir, acredito que você será recompensado eventualmente. Você sabe, pode não acontecer imediatamente, mas você ganhará presentes incríveis e vai ser diferente para cada pessoa. Mas é como se eu acolhesse, valorizasse e me sentisse grato pelo que tenho. E acho que isso também é uma parte de atrair mais coisas boas. É viver mesmo na vibração da gratidão pelo que já está comigo. E você pode querer mais e criar mais, mas também, se eu não tiver mais, estou feliz. Estou feliz agora. feliz. Você sabe, eu realmente cheguei à verdadeira realização do que você acabou de dizer. Como disse, semanas atrás, Sério? quase morri no Sim. hospital. E estava analisando. Eu tive que dizer para mim mesmo, cara, isso é bem difícil. Quando eles colocaram os monitores cardíacos e o aparelho de oxigênio em mim, e eu estava lá com todas essas árvores de soro e todos esses cateteres nos meus braços. Eu estava com uma dor agonizante e não conseguia respirar. Eu estava pensando, cara, a cada respiração que eu dou, eu sinto o líquido, o fluido, o borbulhar. Eu estava com tanto medo de dormir, porque eu pensava, se eu dormir, eu posso não acordar. Eu tive esse pensamento, tipo, e se eu não acordasse? Não que eu esteja tentando partir, mas se eu não acordar, eu pensei, sou tão grato. Vivi a vida de 10 homens, não, sabe? Isso é lindo. Eu vivi uma vida maravilhosa. Mesmo com tudo que aconteceu, eu realmente vivi uma boa vida. Sim, cara. Então eu estava feliz. Eu pensei, bem, se é isso, então eu aceito. Mas me deram a chance de voltar e lutar. O que eu fiz? Mas percebi que realmente tenho uma vida ótima. Sim. Não tenho do que reclamar. Isso é lindo, cara. Mesmo com todos os traumas e todos os desafios nos relacionamentos e... Eu realmente vivi a vida de 10 homens. Eu estive em todo o mundo. Eu estive ao redor do mundo 18 vezes. Eu viajei vivendo meus sonhos. Eu manifestei um bom lugar para viver. Eu manifestei ser capaz de prover coisas para minha família. Eu manifestei ser feliz, que é a coisa mais difícil de fazer. Eu consegui essas coisas, sabe? E obviamente não que eu quisesse partir, mas eu senti tipo, uau, quando eu olho para trás, e tô tão feliz e grato pela vida que recebi. Isso é lindo, cara. Você tem alguma prática espiritual hoje? Pois é, sabe? O que eu mais faço é meditar. Essa é a minha principal rotina, e toda vez que entro no chuveiro, ali é o meu cantinho de oração. Certo? Porque o que eu imagino é tudo que está me segurando, tudo que é escuro, tudo que é frustrante, tudo que está me impedindo, está se lavando, está saindo do corpo e se lavando. Te purificando. Sim. Sim. E aí, depois que eu coloco tudo pra fora, sinto que não sobrou nada. Dou uma pausa, respiro fundo e abro espaço pra dizer, tá, agora vem toda a vibe boa, vem toda a alta frequência, vem toda a realização, vem a paz, o sucesso, a saúde e tudo mais que for positivo. E é assim que eu tomo meu banho. Então eu aproveito os meus banhos e às vezes posso tomar 3 por dia porque tô fazendo saunas, né? Tô me exercitando, minha esposa quis fazer uma caminhada ou algo assim, mas estou conseguindo isso através do processo do banho como meu espaço de oração. Isso é bonito, cara. Eu adoro isso. Sempre que estou me sentindo para baixo, ou talvez doente, ou se sinto que vou gripar, eu imagino um fluxo de água dourada, fluindo do topo da minha cabeça, através do meu corpo, purificando minhas células. E apenas visualizando isso, como um rio dourado fluindo através do meu corpo, até sair pelos meus dedos dos pés. E seja placebo ou não, isso parece sempre ter um impacto, apenas por pensar e imaginar isso. Sim, Não está realmente acontecendo, sim. mas estou imaginando que isso está acontecendo. Isso faz ficar real. Não é interessante? Por causa disso, está realmente acontecendo naquele reino de dimensão superior e em uma área multidimensional. Está realmente acontecendo. Eu realmente acredito nisso, cara. Tem um efeito direto em mim, sabe? Eu não sou uma pessoa perfeita. Eu cometo erros, como todo mundo. Mas é sobre reconhecer isso, sabe? Reconhecer isso, né? Aceitar isso e lidando com isso. E apenas tentando seguir em frente.
E depois buscar um jeito de, mais uma vez, não repetir o mesmo, mas também ter a gratidão por, ao menos, compreender. Percebo que tantas pessoas passam pela vida sem notar nada, como se fossem apenas NPCs na Matrix, personagens não jogáveis. Mas aqueles que estão conscientes começam a se perceber. E se perceber não é só reconhecer, tipo, sou eu ali no espelho. Se perceber é entender que você não é seus pensamentos, mas sim quem observa esses pensamentos. E é aí que você encontra seu maior poder. Não somos nossos pensamentos. Somos o observador dos nossos pensamentos. Qual é a maior ilusão que as pessoas têm? Elas acham que são, por exemplo, eu sou Billy Clarkson. Acham que são essa pessoa. Então você é Lewis House. As pessoas pensam, sou eu. Sou Billy Clarkson. Sou Lewis House. Ou qualquer que seja o nome deles. Mas não é bem assim. Quando você nasce, recebe um nome, uma raça e uma religião. E passa a vida inteira defendendo uma identidade falsa. Como eu sempre digo, a maioria das pessoas não faz ideia de quem são. Elas nem começam a saber quem realmente são. E vão passar a vida toda nessa ilusão. Tipo, quem é Billy Carson? Alguém me deu esse nome. Eu nunca escolhi esse nome. Foi dado a mim. Alguém me disse para ser desta religião. Eu não escolhi estar nessa coisa. Alguém me disse que eu era preto, um cara negro. Mas me olho e pareço marrom. Então, quem sou eu? As pessoas precisam tirar um tempo para refletirem sobre si mesmas e descobrirem quem eles realmente são, o que eles são, quais são seus verdadeiros interesses, além do que foi dito ou imposto a eles, e descobrir pelo que eles realmente são apaixonados, descobrir coisas que eles gostariam de se interessar e fazer, e paixões que eles querem realizar, as coisas que eles querem manifestar, além de tudo que foi dado a eles e imposto a eles. E perceber que são muito mais do que o código de programação. Somos programados desde 1 ano até 7, e nos tornamos quem somos pelo resto da vida, segundo a ciência moderna. Bem, nesse período, muitos de nós recebemos esse código e nos apegamos a ele. Temos que sentar e perceber que fomos programados. Agora, como desprogramar isso? Como reescrevemos esse programa e como superamos o medo de até mesmo fazer perguntas sobre como sair desse condicionamento? Um sistema de crenças está tão enraizado em nossos corpos agora que a ideia de fazer qualquer pergunta ou questioná-lo de qualquer maneira nos machuca fisicamente e nos deixa completamente assustados e horrorizados. Bem, também é um aspecto comunitário. Se sua comunidade, sua família, amigos têm um sistema de crenças e você está questionando suas crenças, você está questionando eles. Começarão a ficar chateados com você e você não quer ser expulso da tribo, da igreja ou da comunidade. Você quer ter amor e família? Então é desafiador, porque devemos questionar as coisas. Não devemos apenas aceitar tudo que nos é contado como 100% verdade. Eu acho que você pode fazer perguntas sobre isso. E isso é uma coisa boa. E talvez você chegue a uma crença. Você chegue a um acordo de, tipo, este sistema de crenças funciona para mim. Sim. Isso me beneficia, certo? Isso me dá valor. Isso traz mais harmonia e alinhamento na minha vida. E esse conjunto de valores, quando eu sigo, eu crio uma realidade melhor para mim. É isso. Sinto mais paz. Sinto-me mais livre. Passei por mais abundância ou preciso ajustar ou questionar esse conjunto de valores que foram empurrados para mim. E talvez eles funcionem, mas talvez não funcionem para mim agora. É como se você tivesse que questionar Tudo isso. bem. Apenas para ter uma melhor compreensão geral do que você aceitou em termos de programa. E como você disse, algumas partes são boas, algumas são úteis, algumas você pode aceitar. Mas tome consciência disso. Entenda que isso foi codificado em você. Agora vamos explorar mais a fundo esse código e entender. Isso é algo que eu realmente aceito ou estou apenas seguindo o status quo? Muitas pessoas vivem suas vidas no status quo, até o dia em que realmente morrem. E nunca realmente vivendo. Vivos, mas não vivendo. Certo. E muitas pessoas estão esperando para morrer, para que possam viver. Eu escolho viver agora. Uau! Qual foi o programa que você teve que decodificar, reprogramar? E que foi o mais difícil para você? Uma das coisas mais difíceis para mim, para ser honesto, foi entender dinheiro, educação financeira. O que aprendi enquanto crescia era que meus pais tinham uma caixinha, e se houvesse $20 lá, já era muito dinheiro, e geralmente nem ficava no alto do armário, só tinha moedas. Eu era mandado ao supermercado para amassar as latas nas prateleiras, porque aí você pode ganhar uns 10 centavos por cada. Estávamos esperando que as pessoas nos trouxessem comida e colhíamos frutas das árvores frutíferas da vizinhança. Nem sequer tínhamos água. Como eu disse, nós conectávamos a mangueira de água à casa do nosso vizinho, para podermos nos banhar no quintal. Então, vendo que não há talões de cheques, nem conta bancária, nem conta poupança, nem seguro de vida, nem nada. Apenas crescer sob esse código de programação. Você não foi educado em dinheiro. Eu não fui educado em dinheiro, sabe? E por isso, cometi muitos erros financeiros quando era mais jovem.
Sabe, eu tinha construído alguns negócios e me saído muito bem. Lembro que tinha uma empresa de marketing que eu comecei. Isso é antes da internet, lá quando a internet estava prestes a entrar em existência. Tipo final dos anos 90 Final ou dos algo 90. assim? Eu estava fazendo números fenomenais. Imagine no final dos anos 90 ganhando 10 a 12 mil por semana. Isso era um bom dinheiro naquela época. Tava arrasando. Eu estava bem, cara. Casa, carro, tudo. E aí a empresa deles, os dois donos do meu maior cliente, esses dois acabaram brigando feio. Um dos donos pegou todo o dinheiro da conta e voltou correndo para o Canadá. E deixou o outro na mão, completamente a ver navios. E eu, naquela época, tinha uns 7 clientes, mas aquele ali era 90% do faturamento. E eu vivia de acordo com essa renda, sem guardar nada. Era só pegar a grana, gastar, pegar mais. Que beleza, cara. Tô rico, tô bem pra sempre, né? Sem entender de verdade o que é dinheiro, educação financeira e essas coisas, sabe? Só vivendo de salário em salário, ganhando 10 mil por semana. Era uma vida louca. Eu caí num buraco. E eles ficavam prometendo pagar, prometendo pagar, prometendo pagar. Eu continuava trabalhando pra eles. Pensei, tenho que continuar, é o meu maior cliente. Em vez de perceber que precisava correr atrás de outros clientes. Como vou substituir esta renda? E isso nunca aconteceu. E acabei perdendo casa, carro, tudo. Acabei dormindo na praia como sem teto por uma semana. Eu estava tipo, como entrei nessa situação com todo o dinheiro que ganhei? E gastei cada tostão. Foi muito difícil para mim. Mas essa foi a experiência que me fez abrir os olhos para entender que é melhor você aprender sobre dinheiro e como lidar com ele. Porque não dá para arriscar colocar sua família numa situação dessas. Eu acabei dormindo na praia lá em Miami, na região de Aventura, quando ainda tinha aqueles prédios baixinhos, motéis e tudo mais. E eu fui até o dono do motel e disse, olha, eu estou sem dinheiro, não quero causar problemas, mas será que eu posso dormir no meu carro no estacionamento? E eu fui e comprei um carro velho por $450 no crediário. Peguei esse carro velho, enferrujado, e dormi nesse carro. Eu me senti mal comigo mesmo por cerca de um dia e meio, não vou mentir. Mas então eu recebi $30 de alguém e usei 10 para gasolina. O que era muito naquela época, porque a gasolina custava cerca de 70 ou 90 centavos por galão. E então peguei os outros 20 e troquei com o mesmo dono daquele motel e fui para o telefone público na esquina. A esquina ficava bem na rua principal, então tive que esperar os carros pararem no semáforo para não haver barulho e peguei as páginas amarelas que tinham na cabine telefônica. E comecei a ligar para empresas, conquistando novos clientes, marcando compromissos, indo a agendas, fechando negócios. E em poucas semanas recebi alguns adiantamentos, saí da rua, voltei para um bom apartamento, saí daquele carro velho e peguei um carro legal. Gradualmente voltei a ter uma casa, reconstruí minha vida. Mas no meu caminho de volta, me comprometi a entender e aprender educação financeira. E através desse processo, ganhei tanto conhecimento sobre dinheiro e finanças. Por isso escrevi o livro Woke Doesn't Mean Broke. É um best-seller em 4 países e é baseado no sistema econômico dos Estados Unidos. Uau, é um livro grosso, cara. 688 páginas. Caramba! Eu não sei se você poderia responder isso em uma resposta curta, mas o que é dinheiro? Dinheiro não é nada mais do que uma troca de energia. É um instrumento. Dinheiro nem sequer existe. Se você e eu estivéssemos no Alasca agora, dentro de uma caverna fria, ficamos presos lá e tínhamos uma mala com $1 bilhão, mas sabendo que se não nos aquecêssemos naquela noite, morreríamos de edema pulmonar. Gostaríamos daquele saco de dinheiro pegando fogo tão rápido só para viver mais um dia. O dinheiro tem apenas um valor consciente atribuído. O que realmente é valorizado é o que lidamos emocionalmente. São apenas zeros e uns, pedaços de papel não valem nada. O que importa é a troca de energia, e nessa troca havia calor para a vida. Então, quando entendi isso, pensei, claro, não é o dinheiro, é a energia. Então, como posso entrar na frequência? Porque energia é uma frequência. Assim que você alcança a frequência do dinheiro, ele aparece. Eu entendi isso e comecei a sintonizar na frequência do dinheiro. Qual é a frequência para receber dinheiro? No final dos anos 90, eu vi um comercial que mostrava uma tela preta com IBM.com. Era só isso o comercial. Eu pensei, que diabos é esse IBM.com? Passou 4 vezes durante um jogo da NBA. Aí eu disse, isso aí custa caro, hein? Sim. Mesmo naquela época. Então fui imediatamente à livraria, claro, sem computadores, certo? Eu disse, você pode me mostrar ou me contar alguma coisa sobre isso de .com? O comercial era IBM.com. Ela disse, está ali na seção de HTML. Eu vou para essa seção e começo a olhar esses livros. Caramba! Isso é louco. E eu percebi uma antiga profecia dos nativos americanos, a profecia Hopi, onde disseram que, no futuro, o mundo estará conectado por uma rede mundial e as informações viajarão para lá e para cá instantaneamente. Eu disse, não posso acreditar que vivi nesta era. Estou aqui na era em que isso está prestes a acontecer bem diante dos meus olhos. Então eu sabia que tinha que entrar na frequência disso, porque isso traria o quê? Traria dinheiro para mim. Então comecei a estudar HTML. Comecei a estudar scripts ASP, JavaScripts, C++,
E aprendi tudo isso na livraria. Fui a uma loja de aluguel e consegui um computador por 1.995 por semana, chamado Packard Bell. Eu realmente chamo de Packard from Hell, porque um HD de 2 GB. Certo, e eu comecei a replicar essa programação no computador, fiquei muito bom nisso, e comecei minha primeira empresa de internet chamada .com Marketing Group. Uau! E eu transformei isso em uma corporação multimilionária. Então acabei sendo adquirido por Glowbench, que era um ex-agente do FBI, que na verdade se aposentou e queria ter bancos de ônibus com telas LCD para fazer marketing e promoção. Então acabamos sendo comprados pela Amber Alert Company. Uau! Então, é meio que ver onde está a frequência do dinheiro e depois colocar sua energia nesse mesmo nível de frequência. Sim, há Vai um ter jeito dinheiro. certo, o caminho disso. Vai ter dinheiro na internet. Seja lá o que for isso, não sei. Deixa eu entender e aprender como usar. Exatamente. Esteja envolvido nisso. Porque haverá dinheiro fluindo para lá. Exatamente. Eu entrei na frequência.com. E dinheiro foi um efeito colateral. Milhões de dólares foram um efeito colateral. Isso é incrível, cara. Tenho algumas perguntas finais para você, Billy. Isso foi poderoso. E teremos que trazê-lo de volta para outro episódio no futuro. Quero que as pessoas sigam você, forbiddenknowledge.com, forbiddenknowledge.tv. Começa com 1.4. É incrível. Este aqui é um dos livros mais novos, certo? É um dos mais novos. Se chama Fractal Holographic Universe: The Matrix Code Revealed. Se vocês quiserem saber mais sobre tudo o que falamos aqui, está tudo neste livro. Vocês podem conferir no site forbiddenknowledge.com. Além disso, esse parece bem interessante. Woke Doesn't Mean Broke. E este é um livro grosso. É tudo sobre dinheiro. É sobre dinheiro. Como estar consciente e acordado. Não é o nome woke do termo político. É de ter a consciência sendo despertada. Não o sim, outro, certo? Surgiu antes de inventarem esse termo. Sim, a terminologia woke. Isso é realmente sobre estar acordado. Mas então não fique sem dinheiro, porque se você está por aí falando sobre abundância e que temos o poder dentro de nós e tudo mais, e você não consegue pagar sua conta de luz, é um problema. Você não é realmente um estudante dos ensinamentos. O resultado mostra o que vale. 100%. E este é um grande livro de referência sobre todos os aspectos da alfabetização financeira. Também sou colaborador da Entrepreneur Magazine. Então eles sabiam sobre o livro. Eu entrei em contato com eles. Passaram por um processo de avaliação e me liberaram para colaborar. E todos os meus artigos que escrevo para Entrepreneur são sobre educação financeira, porque eu acho que é o maior problema que a gente está enfrentando no mundo hoje, educação financeira, que foi onde eu penava. Isso é lindo. Obrigado. Uau. Woke doesn't mean broke. Eu amo isso. Tem algum outro lugar para onde devemos direcionar as pessoas para te apoiar hoje? Você tem várias plataformas. Eu tenho minha própria rede de TV, chama-se Forbidden Knowledge TVs, com o número 4. Dá para baixar o aplicativo da Forbidden Knowledge TV para iOS, Android, na Amazon, Apple TV, LG TV, Samsung TV, Android TV, qualquer TV ou dispositivo. Então baixem o app da Forbidden Knowledge TV, há muitos conteúdos incríveis lá. Docuséries, docudramas. Agora estamos fazendo séries ficcionais reais que têm conhecimento incorporado nelas. Isso é legal. Nós temos animação. Sabe, eu também sou dono de uma gravadora, então temos música consciente. Incrível. Estou no rádio. Fazemos workshops, aulas, sessões de treinamento, motivação e inspiração. Tudo lá é feito para que alguém possa chegar e se sentir à vontade, sabendo que, ao visitar, vai sair com algo novo para Isso é aprender lindo, hoje. cara. Obrigado. Então vamos deixar tudo linkado abaixo. Agradeço. Quero reconhecer você, Billy, antes de fazer as 2 últimas perguntas, pela sua capacidade de transformação nos últimos 5 a 10 anos. Novamente, parece que você era muito analítico e sabe, de um certo modo, acho que quando as permitem pessoas que a criança saia deles através da cura da criança interior e através da jornada de cura e perdão. Isso nos liberta. E quando estamos livres emocionalmente, espiritualmente, mentalmente, sinto que temos um impacto maior nas pessoas ao nosso redor. Temos um maior potencial para realizar nosso melhor eu. Então, quero reconhecer você por essa Obrigado, irmão. transformação Agradeço. e por aparecer da maneira que você faz. Eu sei que você é criticado e atacado online por algumas coisas, e eu aprecio que você está constantemente tentando encontrar sabedoria que se relaciona com você e você está tentando compartilhar o que está aprendendo. É isso, cara. E acho que você está fazendo um ótimo trabalho. Então, quero reconhecer você por isso, Billy. Obrigado, cara. E se as pessoas quiserem que o Billy volte, deixem um comentário abaixo. Compartilhe a maior lição de hoje. E nós traremos o Billy de volta no futuro. Esta é uma pergunta que faço a todos no final, chamada As 3 Verdades. Então imagine um cenário hipotético. Você vive o quanto quiser neste reino, mas é o último dia na Terra. Você realiza e manifesta todos os seus sonhos. Tudo o que você quer que aconteça, acontece. Mas no último dia, você tem que levar todo o seu trabalho com você. Então os livros se foram,
A rede de TV se foi. Qualquer coisa que você crie, se foi. Mas você pode deixar para trás 3 lições que aprendeu com a vida. E isso é tudo o que teríamos do seu conteúdo. Quais seriam essas 3 verdades para você? A primeira verdade que eu diria é que a frequência suprema é o amor. Então certifique-se de entrar na frequência do amor, porque sem amor, nada pode persistir. O amor tem que permear e permeia todo o universo conhecido. A segunda coisa que eu faria é dizer às pessoas para não se concentrarem apenas em coisas materiais. Coisas materiais são importantes. Coisas materiais tornam a vida agradável e fácil na terceira dimensão. Mas se você se concentrar apenas nisso, ficará desequilibrado e fora de sintonia com o que realmente importa. Concentre-se em construir relacionamentos positivos e saudáveis. Isto é no que você deve se concentrar mais. E tenha um equilíbrio na sua vida entre as coisas materiais. E então a última coisa que eu diria é apenas ser de serviço aos outros. Que legado você pode deixar que seria melhor do que as pessoas se lembrarem de como você as ajudou e assistiu em seu momento mais sombrio, no tempo de necessidade, quando eles nem sabiam que você estava vindo para salvá-los? Sim, isso é lindo, cara. E a última pergunta, Billy. Qual é a sua definição de grandeza? Uau! Grandeza. Acho que a verdadeira grandeza provavelmente acontece quando alguém realmente entende que o poder de se salvar está dentro de si mesmo. Tipo, não há ninguém vindo para te salvar. Quando eu cheguei a essa realização, toda a minha vida mudou. Tudo mudou na minha vida. E acho que muita gente está esperando por essa coisa mágica que venha e simplesmente os tire do sufoco. Em vez de analisar o problema e depois focar em quais soluções podem começar a resolver esse problema, seja qual for, e fazer parte dessa solução. E se você não for, encontre alguém que seja parte da solução e colabore com ele. É isso aí. Meu amigo Billy, Obrigado. Obrigado por estar aqui. Valeu, cara. Agradeço. Você ajustou seu cérebro para ficar no lado do amor e da confiança no espectro emocional, com a ocitocina circulando pelo seu sangue, deixando você bem mais disposto a correr um risco saudável, a colaborar, a pensar de forma criativa, reduzindo o cortisol, o hormônio do estresse. Porque é meio que um efeito de gangorra.